Boa noite, irmãos, para dar início ao culto dessa noite. Convido a todos para ver seus cantores do hino 324, que tem como título Refúgio. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre nos terá. Abrigo eterno dentro do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receio, não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, siga a Cristo e quero ser fiel. Da minha vida cheia de gratidão, se a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre nos terá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmar em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a nos terá. Que possamos ter o nosso Senhor como refúgio verdadeiro. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 91. Leremos o versículo 1 e o 2, que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Para dar continuidade ao culto dessa noite, vamos ouvir uma oração acompanhar a irmã Marluce, a qual tem um motivo de fortalecimento da fé. Boa noite, irmãos. Estaremos orando nesse momento, para que o nosso bom Deus esteja fortalecendo a nossa fé a cada dia mais, principalmente nesse momento, que estamos passando. Oremos todos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada, Pai, pelo dia que o Senhor nos deste hoje, ó Pai.
O Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, cada dia mais as nossas vidas, Senhor Deus, nos guardando, ó Pai, livrando de todo mal, Senhor Deus. Em especial, ó Pai, nesse momento, Senhor, te peço que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, a nossa fé em Ti, Senhor Deus. Que possamos saber, Senhor Deus, que o Senhor está conosco a cada momento, ó Pai, em que estamos enfrentando, Senhor Deus, essa crise, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito para cada coisa, ó Pai. Sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor estará conosco a cada momento, ó Pai, em que estamos enfrentando, Senhor Deus. Abençoe, ó Pai, a nossa família, Senhor, os nossos amigos, a nossa igreja, Senhor Deus, juntamente com o nosso pastor e a sua família, Senhor Deus. O Senhor pode estar abençoando ele, ó Pai, capacitando ele a cada dia mais, Senhor Deus, para conduzir o teu rebanho, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, os enfermos de nossa igreja, Senhor Deus. O Senhor pode estar curando com as tuas mãos santas, ó Pai. Alcançando, Senhor Deus, a eles, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Abençoe também, Senhor Deus, o meu lar, ó Pai, o lar dos nossos irmãos, Senhor Deus. O Senhor possa estar, Senhor Deus, nos amparando, ó Pai, com tuas mãos santas, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro de Salmos, capítulo 71, versículo 1 diz o seguinte: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Ouviremos agora um solo com a irmã Vanessa Cunha. Boa noite, irmãos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quem sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia.
continuidade ao culto, vamos cantar alguns cânticos para nós relembrarmos, né? O quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos começar cantando aquele cântico, É Bastante. É bastante para minha sua graça, receber a salvação e o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus eu vou viver. É bastante para mim a sua graça, a sua graça é melhor que a vida. A sua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, que em seu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei, que em seu nome minhas mãos levantarei. É bastante para mim a sua graça, receber a salvação e o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus eu vou viver. É bastante para mim a sua graça, a sua graça é melhor que a vida. A sua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, que em seu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei, que em seu nome minhas mãos levantarei, que em seu nome minhas mãos levantarei, que em seu nome minhas mãos levantarei. E nós vamos continuar cantando aquele cântico, Essa Igreja é Viva. Vamos orar e vigiar, vamos trabalhar até Jesus voltar. Trabalhar no nosso lar, no nosso serviço, a cada dia, orando, meditando na palavra de Deus e buscando a face do Senhor cada dia, até que Ele venha. Essa igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Essa igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Porque vamos orar, irmãos, e vigiar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Vamos orar, irmãos, e vigiar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Essa igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Essa igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Vamos orar, irmãos, e vigiar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Vamos orar, irmãos, e vigiar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Amém. Meus amados, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz o seguinte: Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é
em perdoar. Se essa noite ainda há alguém que não fez a reconciliação com o Senhor, esse é o momento. Para a sua meditação, ouviremos o hino com as irmãs Cláudia Márcia e a irmã Marina. Quando as trombetas lá no céu tocar, este povo alegremente vai subir. Vão cantando este hino de vitória, pela graça que nos já recebo aqui. Tu estás pisando no sangue de Cristo, tu não sabes quanto Ele é bom. Jesus Cristo quer salvar a tua alma, meu amigo. Venha hoje lhe pedir perdão. Jesus Cristo está passando por aqui. Está vendo o povo cheio de alegria. Mas foi Ele que nos prometeu. Vem arrebatar o seu naqueles dias. Tu estás pisando no sangue de Cristo. Tu não sabes quanto Ele é bom. Jesus Cristo quer salvar a tua alma, meu amigo. Venha hoje lhe pedir perdão. Ouviremos uma oração com o irmão Otávio Vitor e logo após a mensagem do irmão Israel. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe todos, Senhor, que estão de casa vendo esse culto, Senhor. Por favor, Senhor, que em breve nós possamos estar juntos novamente, Senhor. E que essa pandemia acabe logo, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoe a vida do irmão Israel, Senhor, que vai entregar a mensagem dessa noite, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor, amém. Boa noite, irmãos. Com muita alegria estamos juntos novamente. Graça e paz, que Deus esteja abençoando a sua vida. Essa noite nós vamos estar tratando um tema que eu acredito ser muito pertinente nesses tempos de missões. Nós, no dia 1º de setembro, daremos início à nossa campanha de missões nacionais. Então, eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco esta noite. Eu peço que você, se possível, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Se você achou, eu peço a você para me acompanhar nessa leitura aí na sua casa. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil,
lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Pai bendito, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Usa-me, Deus, como instrumento, não para a glória de homem, não para a glória minha mesmo, mas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você reparou nesse texto, né, esse Senhor aqui, ele fez uma distribuição de bens. Ele estava para viajar e resolveu repartir entre os seus servos os seus bens. E ele chega para cada um deles e dá uma determinada quantidade. Observe que essa divisão ela não ocorre de maneira igual. Essa divisão ela não é igualitária para todos os servos daquele Senhor. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. A princípio, quem olha de fora, né, pode pensar, e eu durante um tempo até pensava, né, dentro de mim, que talvez aquele Senhor tivesse sido um pouco injusto. Mas logo no início do texto, a Bíblia deixa bem clara que aquele Senhor, ele fez isso, fez essa divisão de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. Então veja bem, aquele Senhor, em primeiro lugar, ele era o dono daquelas riquezas. Ele não tinha por obrigação confiar os seus bens a nenhum dos seus servos, ou se ele quisesse deixar todos os seus bens por conta de um servo só, era direito dele. Aquele tesouro pertencia àquele Senhor. Então, desde já a gente consegue entender que não seria injusto da parte daquele Senhor fazer esse tipo de divisão. Mas ele decide fazer essa divisão, só que ele não divide igualmente. Por quê? Porque ele sabia da capacidade de cada um. É interessante aqui, porque ao invés de um ato de injustiça, eu consigo enxergar hoje um ato de bondade daquele Senhor. Porque ele poderia ter pego todos os seus bens e ter dado para o servo mais capacitado. Mas ele resolve dividir aquilo com os outros servos, mesmo sabendo que eles não eram tão capazes quanto o primeiro. Então não foi um ato de justiça, foi um ato de bondade. Por quê? Porque aquele Senhor, ele queria que o seu servo, que todos os seus servos participassem daquela missão, que era uma missão nobre, era uma missão honrada. Porque ninguém confia os seus bens, né, para uma pessoa que não é de confiança, para uma pessoa qualquer. Mas se ele delegou essa tarefa para alguém, se um Senhor delega essa tarefa, é porque ele confia naquela pessoa. Então aquele Senhor divide os seus bens ali para seus servos tomarem conta, né, priorizando, lógico que eles tomem conta, mas dando oportunidade de todos trabalharem. Então isso não foi um ato de injustiça, pelo contrário, foi um ato de bondade. Eu queria, nessa mensagem, estudar 5 pontos, 5 lições que eu acredito que esse texto tem a nos ensinar essa noite. A primeira lição é: Deus nos usa apesar das nossas limitações. Veja bem, aquele Senhor sabia da capacidade de cada um dos seus servos. Ele sabia da capacidade do que recebeu mais e do que recebeu menos. Ele não fez distinção ali no sentido de dar tudo para um só. Ele poderia ter feito isso, mas ele resolveu repartir aqueles bens para que todos os seus servos trabalhassem. Deus faz da mesma maneira conosco. Apesar das nossas limitações e dos nossos pecados, Ele nos dá dons, nos dá talentos. Ele divide conosco, divide entre nós a sua graça para que nós possamos trabalhar. Veja bem que o Senhor ele não dá a mesma função a todos nós na igreja. Nós temos o pastor, nós temos os diáconos, nós temos sonoplastas, cantores, cada um com seu dom e seu talento. Mas nenhum deles é mais inferior, porque o Senhor ele dividiu esses dons, os talentos, para que a obra dele pudesse continuar de pé. Para que nós todos, cada um de nós pudesse participar dessa obra de acordo com a nossa capacidade. Ele não olha para alguém que é pequeno e despreza, muito pelo contrário, ele dá um serviço. O Senhor tem um serviço para cada um de nós. Então, apesar de sermos pequenos e sermos falhos, o Senhor nos usa, apesar das nossas limitações. Seguindo adiante, nessa parábola, a gente observa aqui que aqueles servos tiveram atitudes em relação a esse dinheiro que eles receberam do seu Senhor. O primeiro servo conseguiu mais 5, o segundo conseguiu mais 2,
e o terceiro resolveu esconder. A atitude dos 2 primeiros servos foi de agradar aquele senhor. Qual seria a motivação? A motivação desses 2 servos, né, para agradar o seu senhor não está muito clara, né? A gente não sabe se eles pensavam como o terceiro servo, que tinha medo do seu senhor, ou se era porque eles amavam o seu senhor, ou se era porque eles queriam, de alguma forma, agradecer ao Senhor por ter lhe confiado, né, aquela tarefa. Aqui não deixa muito claro isso, né? Mas seja lá como for, foi desejo deles agradarem ao seu Senhor. Porque, ainda que fosse pelo medo, né, eles saberiam que aquele Senhor ele ficaria feliz ao chegar e encontrar o seu tesouro maior do que ele deixou. Então eles agiram de uma forma correta. Eles procuraram fazer aquele dinheiro render. Eles acreditavam que era isso que o seu Senhor esperava deles, né? E acreditavam que isso agradaria o seu Senhor. Já agora, o terceiro servo, ele decide guardar aquele tesouro, né? Decide simplesmente colocar aquilo, enterrar aquele talento e deixar o tempo passar. Viu o que acontecia. Ele não se preocupou nem um pouco em fazer aquele tesouro aumentar. Ele não buscou meios daquilo dali acontecer. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Meu irmão, não importa se o que Deus nos deu é grande ou é pequeno, né? Se Ele nos deu grandes talentos ou pequenos talentos, né? Se assim a gente pode dizer, mas Ele nos deu isso para ser usado, não para ficar guardado. Não é desejo de Deus que aquilo que Ele nos entregou, que aquilo que Ele nos confiou, fique guardado num canto, fique escondido num canto, ou então seja somente para uso nosso. Ele quer usar todos os nossos talentos e dons e tudo aquilo que somos, a nossa vida, para a sua obra. Ou seja, Ele quer nos usar para a glória do seu nome, né? Ele nos chamou, apesar das nossas capacidades e limitações, né, para nós fazermos o quê? Para nós glorificarmos o nome dele, para nós sermos participantes da sua obra. A gente tende muitas das vezes a comparar a nossa vida, comparar os nossos talentos, né, comparar quem nós somos com o que os outros são. A gente acaba fazendo isso tanto na vida profissional, vida financeira, a gente acaba fazendo isso dentro da igreja também. Só que o Senhor, ao dar para alguns de nós, né, capacidades e diferentes tarefas, Ele não está excluindo, Ele não está menosprezando a cada um de nós. Muito pelo contrário, Ele quer que todos sejamos participantes. Então a gente não pode achar que aquilo que Deus nos deu é pouco, porque nós somos capazes de fazer algo com aquilo que Deus nos deu. Veja bem, um talento, né, essa palavra aqui nesse texto, não especifica se é um talento de prata, um talento de ouro. Digamos que fosse um talento de prata, por exemplo. Um talento de prata equivalia a aproximadamente 6.000 denários. Um denário seria capaz de pagar um dia de trabalho, né, de alguém. Ou seja, com um talento, seria capaz de pagar 6.000 dias de trabalho de uma pessoa. Imagine que você fosse pagar um pedreiro para fazer uma obra, né? Com 6.000 dias de serviço de um pedreiro, daria para fazer bastante coisa. Então, assim, seja lá se Deus deu mais para um ou mais para outro, né, aquilo que Ele deu para cada um de nós não é algo desprezível. Independente do tamanho, não é algo que nós possamos jogar fora. Não é algo que nós devamos enterrar. Muito pelo contrário, é algo que nós precisamos utilizar para sermos participantes da sua graça. Essa é a segunda lição. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Nós devemos utilizar o dom, os talentos, a graça de Deus, para fazer com que o reino de Deus seja promovido aqui na terra. Esse é o objetivo. Seguindo a parábola, seguindo a história, aquele senhor ele volta de viagem. E agora aqueles servos têm que prestar contas daquilo que eles fizeram com o que receberam daquele senhor. Os 2 primeiros servos, eles chegam muito felizes perante aquele senhor. Eles chegam muito felizes porque eles conseguiram dobrar aquilo que eles receberam. Eles conseguiram fazer aquele tesouro render. Eles sabiam que o seu senhor ficaria feliz com tudo aquilo dali. Eles sabiam que aquele senhor ele não ficaria irritado por saber que o seu tesouro aumentou. Muito pelo contrário, a reação mais lógica seria a felicidade. Então, pelo menos aquele senhor
não ficaria bravo. Se ainda que não ficasse feliz, não ficaria bravo. Então, eles agiram prudentemente. Agora, o terceiro servo, ele simplesmente esconde. E ele sabia aquilo que o Senhor queria dele, aquilo que o Senhor esperava. Aquele servo aqui, dos três, pelo que o texto fala, era o mais consciente a respeito da vontade de seu Senhor. Ele escolheu não fazer nada. Ele escolheu aqui enterrar o talento e esperar o seu Senhor voltar. Por que ele fez isso? Segundo ele, por medo. A terceira lição que a gente tira aqui, meus irmãos, o nosso Senhor também voltará. Um dia Jesus vai voltar para prestar contas conosco, para que nós prestemos conta com Ele. Ele vai perguntar a nós aquilo que a gente fez. Ele vai querer saber o que nós fizemos. O que a gente fez com aquilo que a gente recebeu aqui na Terra? Com os nossos dons, com os nossos talentos. E principalmente, meus irmãos, o que a gente fez com a mensagem do Evangelho? O que nós fizemos com isso? Porque, veja bem, nós recebemos o consolo do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Nós recebemos a alegria da nossa salvação, isso é maravilhoso. Nós somos livres do pecado, isso é maravilhoso. O Senhor, Ele transforma as nossas vidas, isso é muito bom. Nós recebemos dons espirituais, nós recebemos talentos do Senhor, isso tudo é muito bom. Mas veja bem, aquilo que nós recebemos de mais importante foi a salvação em Jesus Cristo. E essa mensagem do Evangelho, foi o Evangelho. É isso que é o mais importante. E é isso que nós precisamos multiplicar. O que o Senhor Ele espera de nós? Será que a gente não tem consciência do que o nosso Senhor espera da gente? É lógico que a gente tem. A gente recebeu esse Evangelho e a gente sabe que isso é um tesouro. Nós precisamos, assim como aqueles dois primeiros servos, fazer com que esse tesouro se multiplique. Sejamos nós muito capazes ou menos capazes, nós precisamos fazer o possível para que o nosso Senhor, quando voltar, fique feliz. A nossa motivação deve ser agradar o nosso Senhor. Nós temos uma responsabilidade perante Deus, nós temos um compromisso. A partir do momento que nós recebemos o Evangelho, nós assumimos a responsabilidade de administrar. Isso significa fazer com que multiplique, fazer com que cresça. Nós precisamos fazer com que o Evangelho de Deus alcance mais pessoas. Essa é a terceira lição que a gente tira. O nosso Senhor também vai voltar e nós precisamos prestar contas a Ele a respeito daquilo que nós temos feito, com o que Ele nos entregou, com a mensagem que Ele nos entregou, com o Evangelho de Jesus. Seguindo adiante, o Senhor, Ele ouve ali aqueles servos, Ele recebe aqueles servos e elogia aos dois primeiros pela sua forma de agir. Agora, com o terceiro, Ele ouve aquela alegação daquele servo e ele fica irado. Ele fica indignado por ter ouvido aquilo dali. Ele chama aquele servo de mau e de negligente. Veja bem, ele tinha motivos para agir daquela forma. Ele entregou um talento só para aquele servo. Será que aquele servo poderia ter feito alguma coisa com aquilo? Será que aquele servo, de certa forma, não tinha razão? Veja bem, meus irmãos, aquele servo ali, ele virou para aquele senhor e deu uma desculpa que, na verdade, foi totalmente esfarrapada. Chega a ser contraditório aquilo que ele falou. Porque ele vira para o seu senhor e fala assim: olha, eu sabia que o senhor era um homem severo, um homem que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, então eu tive medo e escondi o que era do Senhor. Então toma de volta. Veja bem, ele fala que teve medo, que sabia quem aquele senhor era, aquilo que o seu senhor esperava, e decide ficar quieto, decide esconder aquilo que ele recebeu. Ele estava sendo contraditório no que ele estava dizendo, porque na verdade ele deveria usar isso até como motivação, ainda que não fosse pelo amor, pelo desejo de agradar ao seu Senhor, que fosse pelo medo, mas que fizesse aquilo multiplicar. E veja bem, a atitude daquele servo ali, perante o seu Senhor, de esconder, ela não fazia sentido, porque se aquele homem tivesse pego o seu tesouro, aquilo que ele recebeu, e tivesse dado na mão de um banqueiro, aquele tesouro iria render juros com o tempo.
como se a gente depositasse o nosso dinheiro, né, na poupança e esperasse depois de um tempo a gente fosse tirar ali, aquele dinheiro vai render juros. Então, ainda que muito ou pouco, vai render alguma coisa. Então, aquele servo ele poderia ter feito isso, que era algo simples, não custaria nada para ele. Ele só precisaria até o banqueiro deixar o dinheiro e esquecer daquele dinheiro lá, esquecer daquele talento lá. Porque quando ele voltasse depois, quando o Senhor voltasse, ele poderia pegar aquele dinheiro e entregar com juros. Então, aquele servo, ele escolhe não fazer nada. Ele decide não fazer nada. Por isso, então, ele se torna indesculpável perante aquele Senhor. Ele toma a decisão de não fazer, sabendo aquilo que era necessário fazer. A quarta lição que nós tiramos aqui, meus irmãos: não temos desculpas. Não haverão desculpas perante Deus. Não vai ter ninguém inocente perante Deus. Veja bem, essa mensagem aqui, Jesus ele está se referindo, ele não está se referindo a quem está na rua, andando, que não ouve a mensagem dele. Ele está se referindo a quem está dentro da igreja, a quem se diz servo de Deus. Quem se diz servo de Deus assumiu o compromisso, tem consciência, a gente tem consciência disso. A gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, a gente está na igreja, a gente escuta a palavra de Deus. Ou seja, nós temos consciência daquilo que é a nossa obrigação. Então não existe ninguém inocente, não existe ninguém que possa virar e dizer: olha, Senhor, eu não fiz porque eu tenho pouco estudo, eu não fiz, eu não preguei o Evangelho porque eu não tenho dinheiro, eu não preguei o Evangelho porque eu não sei falar bem, eu não preguei o Evangelho porque eu sou feio, porque eu sou bonito demais. Seja lá como for, não vai ter desculpa. Por quê? Independente de quem nós sejamos, de quão grande ou quão pequenos, Deus nos usa, irmãos. E Deus nos dá condições, e Deus nos dá tarefas de acordo com a nossa capacidade. A verdade é uma só: aquele que quer agradar a Deus. Isso, meus irmãos, eu falo para os irmãos e falo para mim também. Se nós quisermos agradar a Deus de verdade, se nós quiséssemos agradar a Deus de verdade, nós faríamos tudo que está ao nosso alcance. Nós não ficaríamos arrumando desculpas para servir a Deus. A gente entenderia que aquilo que o Senhor quer de nós não é algo extravagante, mirabolante. Ele quer algo simples, que é pregar o Evangelho. E isso, meus irmãos, não tem desculpa. Não existe ninguém que seja incapacitado demais, indouto, alguém que não tenha instrução suficiente, porque nós conhecemos a Cristo, nós recebemos a graça de Cristo, nós precisamos falar aquilo que nós conhecemos, nós precisamos fazer multiplicar aquilo que nós recebemos de Deus. Não vai haver desculpas. Não se iluda achando que você vai, ou que eu vou poder virar diante de Deus e falar algo que vai convencer a Deus de me inocentar nesse dia, porque não vai. Não existe nada, meus irmãos. Seja grande, seja pequeno, tendo muito, tendo pouco, o Senhor nos dá capacidade. O Senhor nos dá tarefas que somos capazes de fazer. Então, se Deus tem mostrado algo que você precisa fazer, se Deus tem me mostrado algo que eu preciso fazer, façamos, irmãos. Porque não vai ter desculpa. O Senhor vai cobrar isso de nós um dia. O Senhor vai cobrar o que nós fizemos com a mensagem do Evangelho, o que nós fizemos com os nossos talentos, o que nós fizemos em prol do reino de Deus, como nós propagamos o reino de Deus, o que nós fizemos para multiplicar o número de pessoas que conheceram a Cristo. Meus irmãos, se é algo tão bom conhecer a Cristo, se a gente ama o nosso Senhor de verdade, se a mensagem do Evangelho é algo tão bom para nós, por que a gente tem tanta dificuldade de falar de Jesus? Por que é tão difícil para nós virar para alguém que a gente conhece, alguém que a gente ama, alguém que a gente convive todo dia e falar de Jesus? Meus irmãos, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo. Façamos esse tesouro maravilhoso que nós recebemos do nosso Senhor multiplicar. É necessário isso. O Senhor espera isso de nós e nós temos consciência. Se você não tinha consciência disso, então agora você tem. E se você tem consciência disso agora, você se torna responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Todos nós somos responsáveis por isso, irmãos. Que façamos esse tesouro maravilhoso se multiplicar. Seguindo adiante, aquele Senhor, ele decide que aquele servo não é justo, não é digno do tesouro que ele recebeu. Aquele servo ele não merecia aquilo. A verdade é que deixar aquele tesouro com aquele servo foi um desperdício.
foi jogar dinheiro fora. Aquele senhor, ele poderia ter dado o seu talento para qualquer um dos 2 primeiros servos, que eles fariam algo com aquilo ali. Aquele servo, ele decidiu não fazer nada. Aquele senhor volta e não fica somente decepcionado, mas ele fica irado. Então ele decide dar o talento daquele servo para o outro, para aquele que tem mais, para aquele que fez alguma coisa. Lógico. Por quê? Porque ele sabia que na mão daquele que trabalhou, aquele tesouro iria render. Aquele talento que parecia algo pequeno, se tornaria em 2 ou mais. Aquele servo faria algo com aquilo. Ele faria com que a graça, né, que foi entregue a ele se multiplicasse. Meus irmãos, a quinta lição. Se nós não trabalharmos, se nós não nos dedicarmos, se a gente está dentro de uma igreja e vive como se o nosso Senhor não fosse voltar e a gente não fizesse nada com aquilo que nós recebemos de Deus, nós seremos expulsos da presença do Senhor. Veja bem, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, você vai ver que Jesus ele compara a si mesmo como uma videira. E ele nos compara como ramos ligados a essa videira. E ele diz que Deus é o lavrador, é o agricultor. O ramo que dá fruto, ele limpa aquele ramo, tira os seus frutos, para que continue a frutificar. O ramo que não dá fruto, o agricultor vem e o corta. E quando ele o corta, ele lança aquele galho fora, aquele ramo fora, deixa secar e depois pega e queima. Meus irmãos, não nos iludamos com o fato de acharmos que estar numa igreja, ser membro de uma igreja, é o suficiente para ir ao céu. Meus irmãos, se nós conhecemos a Cristo de verdade, se essa mensagem é importante para nós, isso deveria gerar em nós um desejo de que outras pessoas conhecessem isso também. Deveria gerar em nós um desejo de que pessoas a quem nós amamos, pessoas a quem nós queremos o bem, também conhecessem essa mesma mensagem, conhecessem esse mesmo Deus, para serem libertos. Isso precisa gerar dentro de nós alguma coisa. E se não gera, na verdade é que a gente não conhece essa mensagem de verdade. É porque se a gente não se incomoda com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, pessoas morrendo sem Jesus, e a gente não faz nada, é porque a gente não está verdadeiramente ligado. Se você ler aqui, a partir do verso 31 de Mateus 25, você vai ver que Jesus então ele vai falar do dia do grande juízo. E é interessante que ele fala aqui que o Senhor ele vai separar uns e outros e vai dizer para alguns que ele colocar à sua esquerda, vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda que aquelas pessoas elas nunca fizeram nada por ele, né? Nunca quiseram ajudá-lo. Essas pessoas, sem saber por que isso está acontecendo, elas questionam. Ele fala que quando nós deixamos de fazer aquilo que era necessário fazer, em resumo é isso, né? É porque a gente não conhece Deus. Se você for pegar os textos que falam sobre a vinda de Cristo, você vai ver que pessoas podem expulsar demônios em nome de Jesus, podem fazer maravilhas em nome de Jesus e ainda assim não herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque nunca estiveram ligados a Deus. Muitos, dentro de nossas igrejas, não estão ligados à videira. Muitos nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, meus irmãos, essa mensagem do Evangelho precisa nos incomodar a tal ponto de não nos conformarmos em ficar parados. Nós devemos pedir a Deus, meus irmãos, para nos ajudar nisso, para que nós amemos a Ele de verdade, para que nós amemos aos perdidos de verdade. Nós precisamos fazer algo com esse tesouro que nós recebemos de Deus. Concluindo essa mensagem, essa parábola ela é muito clara nas comparações que Jesus estava fazendo aqui. O Senhor dessa parábola é Deus. Esse Senhor aqui que está representado é o nosso Senhor Jesus. Esses servos aqui a quem Ele confia os seus bens somos nós. Esse tesouro maravilhoso, esse talento que é falado aqui no texto, é o Evangelho de Deus. E esses rendimentos aqui que o Senhor espera receber são as almas perdidas, meus irmãos. São as pessoas que não conhecem a Jesus. Esse tesouro que nós recebemos de Deus
é para nós fazermos com que ele se multiplique. E nós só conseguimos multiplicar o Evangelho, multiplicar a graça de Deus, falando de Jesus para as pessoas. Então esse é um compromisso meu e seu. Esse Senhor aqui, né, da parábola, é Deus confiando a nós a sua mensagem, para que nós façamos essa mensagem crescer, para que nós façamos o seu reino crescer, para que nós preguemos Jesus a todos aqueles que nós conhecemos, meus irmãos. E se nós não temos desejado isso verdadeiramente, tem algo de errado em nós. Se a gente não tem desejado que vidas sejam salvas, tem algo errado em nós. Nesse mês de setembro, meus irmãos, que entraremos nessa campanha de missões nacionais, que possamos dar o nosso melhor, que possamos entender que isso não é uma simples arrecadação de dinheiro para mandar para pessoas, para mandar para uma instituição. Isso é o sustento de uma obra. Entendamos uma coisa, meus irmãos. Existem inúmeras agências missionárias. Nós, batistas, apoiamos a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, que é um projeto batista. Mas existem tantas outras agências de missões espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E existe uma agência missionária bem perto de você. Essa agência é você. Se você acha que contribuir com a obra missionária, financeiramente, é algo que não vale a pena, é algo que não deve ser feito, você desconfia, eu posso te dizer uma coisa, tudo bem, mas então use os seus recursos e a sua vida para pregar o Evangelho. Porque missões, está relacionado a contribuir, sim. Né? A gente contribui, a gente sustenta os nossos irmãos que decidiram falar, né? Outros que decidiram abandonar toda a sua vida, que decidiram se dedicar por completo para o Senhor, para pregar a palavra de Deus. Por isso nós contribuímos, para sustentar esses nossos irmãos que tomaram essa decisão. Se você acha que você não pode contribuir, se você acha que você tem tão pouco que não possa contribuir, ou se você acha que não há nada que você possa fazer para contribuir financeiramente com essa obra, se você realmente pensa isso, depois da gente ouvir essa parábola dos 10 talentos, dos talentos, se você acha que recebeu tão pouco de Deus que não dá para fazer nada, então eu te digo, você pode orar por missões. Nada te impede de orar por missões. Nada te impede de dobrar o seu joelho todo dia e clamar pela vida de almas perdidas, clamar pela vida dos nossos irmãos que estão pregando o Evangelho. Nada te impede de fazer isso. Nada te impede. Nada impede a cada um de nós a nos dispor a pregar o Evangelho para aqueles que estão perto de nós, porque nós somos missionários. Esse chamado missionário não foi para alguns só, foi para todos nós. Então, eu entendo, meus irmãos, que a obra missionária, a obra de evangelização, ela envolve contribuir, envolve orar e envolve ir. Nós precisamos ir. Nós precisamos falar àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos orar por aqueles que nós conhecemos que estão perdidos. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que se dispuseram a ir até os confins da terra para pregar a Jesus. Nós precisamos contribuir para que os nossos irmãos sejam sustentados. Aqueles que decidiram viver 24 horas do dia para pregar o Evangelho. Nós precisamos sustentar essas vidas. E se depois dessa mensagem, né, você entende que não dá para você fazer nada pelo Senhor, pela sua obra, pelo seu reino, então, meu irmão, te peço que você ore e peça a Deus para mudar isso no seu coração, porque tem alguma coisa errada. Se eu desejo isso, se eu não desejo fazer nada por Deus, se lendo a palavra de Deus, entendendo o sacrifício de Jesus, e entendendo que isso é algo precioso, eu não quero fazer nada, então é porque algo está muito errado dentro de mim. Algo dentro de mim precisa ser urgentemente mudado. Meus irmãos, que peçamos a Deus amor pela sua obra. Peçamos amor pelo nosso Senhor. Peçamos amor por aquilo que Ele ama, pelas almas perdidas. Que possamos usar o que nós recebemos, essa graça que nós recebemos, esse tesouro tão precioso que nos libertou do pecado, nos libertou do inferno, nos libertou da maldição, pagou a nossa dívida. Que nós possamos pegar esse tesouro tão precioso e fazer com que ele se multiplique. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Teu tesouro é grandioso. Nós recebemos, ó Deus, esse tesouro que é maravilhoso. Esse tesouro, ó Pai, que nos libertou das amarras do inimigo, nos libertou do pecado, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor gere em nós amor pela Tua obra. Que pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor gere em nós amor pelos que estão perdidos. Que pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai,
Que o Senhor faça com que nós tenhamos o desejo de te agradar, de te servir. Sabemos que um dia o Senhor voltará. Sabemos, ó Deus, que não há desculpas para não fazer a tua obra. Então eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor gere em cada um de nós, ó Deus, a disposição para o trabalho, o amor para o serviço. Muda os nossos corações, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essa campanha de missões nacionais, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que o alvo da junta seja ultrapassado. Que o alvo da igreja de Surubi seja ultrapassado, Pai. Para a glória do nome do Senhor. Que nós possamos amar missões, ó Deus. Que nós possamos amar o perdido. Que nós possamos amar a Jesus. Que nós possamos amar a graça de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Torna-nos, ó Deus, bons servos. Que possamos ouvir do Senhor, Pai, que somos servos bons. Que somos fiéis. Que possamos, ó Deus, um dia receber a recompensa do Senhor por termos trabalhado enquanto o Senhor estava para voltar. Que na tua volta, Deus, não sejamos envergonhados. Muda em nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de trabalhar para Ti. Arranca isso de nós. Em nome de Jesus. Continua conosco, ó Pai, e dá-nos uma semana abençoada. É isso que te pedimos, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.